Olá, hoje eu vou tratar de dois institutos completamente diferentes no direito penal, mas que na prática, diante de um caso concreto, podem se confundir. Eu vou falar do estado de necessidade e da coação moral irresistível. Nós sabemos que crime é a soma de três elementos: o fato típico, o fato ilícito e a culpabilidade. O estado de necessidade exclui o segundo elemento do crime. O estado de necessidade exclui a ilicitude ou antijuridicidade. Então, se o sujeito pratica um fato típico amparado numa excludente de ilicitude, esse fato será típico, mas não será ilícito. E aí é que está o estado de necessidade. Ele exclui esse segundo elemento do crime. Então, imagine o seguinte exemplo: dois náufragos lutando por uma tábua de salvação. A e B, dois náufragos, estão lutando por uma tábua de salvação e a tábua de salvação só suporta o peso de um dos náufragos. A e B, então, estão lutando para ver quem é que vai ficar com a tábua de salvação e conseguir se salvar diante de um naufrágio. A, então, acaba matando B. A matou B em estado de necessidade. Diante do conflito entre esses dois bens jurídicos, vida de A e vida de B, A, para se salvar, não tinha outro caminho, ele acabou matando B e ficou com a tábua de salvação. A praticou um fato típico de homicídio, mas esse fato típico não é ilícito, porque o ordenamento jurídico não pode condenar aquele sujeito que, para se salvar, teve que violar a vida de outra pessoa. Então esse fato ele é objetivamente lícito. Você matar alguém para se salvar, não havendo outra alternativa, é um fato lícito. Embora seja um fato típico de homicídio, não é um fato ilícito, portanto não existe crime. A coação moral irresistível é diferente. A coação moral irresistível, ela exclui o terceiro elemento do crime. Ela exclui a culpabilidade. Então a coação moral irresistível, ela exclui o terceiro elemento, a culpabilidade. Na verdade, a culpabilidade ela é composta de três elementos: a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E a coação moral irresistível exclui esse elemento, exigibilidade de conduta diversa. Porque o raciocínio é o seguinte: se o sujeito praticou um fato típico, se esse fato é ilícito, você vai ter que verificar, para imputar a esse sujeito a prática de um crime, você vai ter que verificar se há culpabilidade na prática da conduta desse agente. E para existir culpabilidade, tem que existir imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Porque o que é a culpabilidade? A culpabilidade é um juízo de censura, uma reprovação feita ao agente que praticou um fato típico e ilícito. E você só pode reprovar, você só pode censurar alguém se esse alguém que praticou um fato típico e ilícito, ele é imputável. Se ele tem consciência do que ele está fazendo. Além dele ser imputável, ele precisa ter potencial consciência da ilicitude do fato por ele praticado. E além disso, tem que ser exigível dele uma conduta diversa diante daquelas circunstâncias do caso concreto. E a coação moral irresistível exclui exatamente esse terceiro elemento da culpabilidade. Porque se há coação moral irresistível, você não pode exigir do agente uma conduta diversa. Vou dar um exemplo para você. Imagine o seguinte caso: A, sequestrador, sequestra o filho de B e diz a B o seguinte: se você não me conseguir 100 mil reais até as 4 horas da tarde, eu mato seu filho. B não tem R$1 no bolso, fica desesperado diante daquela coação irresistível. Ele, diante do seu desespero, ele lembra-se que tem uma arma. Então ele pega a arma, coloca a arma na cintura, se dirige a um banco e rouba o banco. Coloca a arma na cabeça do gerente do banco, pega 100 mil reais e entrega ao sequestrador A para obter o filho vivo. Nesse caso de A que sequestrou o filho de B, você poderia
entender que B agiu em estado de necessidade. Você poderia pensar o seguinte, olha, na verdade, B, para proteger um bem jurídico maior, vida do seu filho, ele acabou violando um bem jurídico menor, propriedade alheia, a propriedade do banco. Mas isso não é verdade, porque essa situação, ela é objetivamente ilícita. O ordenamento jurídico não autoriza ninguém a roubar um banco, ainda que seja para salvar o seu filho. O ordenamento jurídico não autoriza isso. Então não existe aqui estado de necessidade. O que existe é coação moral irresistível. A situação é objetivamente ilícita. Mas você não pode reprovar a conduta de B, que teve o seu filho sequestrado. Você não pode reprovar a conduta dele, que roubou o banco para salvar a vida do filho. Agora, a situação é objetivamente ilícita. Então não há estado de necessidade. Existe aqui coação moral irresistível. E uma prova de que a situação é objetivamente ilícita é que o sequestrador responderá pelo crime. Quem não vai responder pelo crime é B, que teve o filho sequestrado, porque B agiu sob coação moral irresistível. Então B, ao roubar o banco, ele praticou um fato típico de roubo. Esse fato típico de roubo é ilícito, mas você não tem como reprovar a conduta praticada por B ao roubar o banco para salvar a vida do filho. Por quê? Porque ele agiu sob coação moral irresistível. Não tem como você exigir dele um comportamento diverso, porque se ele tivesse um comportamento diverso, o filho dele certamente morreria. Então, nesse caso de A que sequestrou o filho de B e B roubou um banco para salvar o filho sequestrado, existe coação moral irresistível e não estado de necessidade. Por quê? Porque a conduta praticada por B ao roubar o banco, ela é objetivamente ilícita. B não responderá pelo crime não pelo estado de necessidade, mas B não responderá pelo crime porque a conduta praticada por ele não pode ser reprovada. Não pode ser reprovada porque não poderíamos exigir dele uma conduta diversa. Então ele vai ser absolvido porque não existe na conduta dele, de B, que roubou o banco, não existe na conduta dele culpabilidade. Não existe o elemento específico da exigibilidade de conduta diversa. Então, cuidado, estado de necessidade não se confunde com coação moral irresistível. Estado de necessidade exclui a ilicitude. O ordenamento jurídico permite que o náufrago A venha matar o náufrago B para se salvar. É lícito isso perante o ordenamento jurídico. Agora, o ordenamento jurídico não autoriza um roubo a banco, ainda que seja para salvar a vida do seu filho. Esse fato é objetivamente ilícito. Agora, B, o pai da criança que roubou o banco, ele não vai responder pelo roubo a banco. Não vai responder pelo roubo a banco, não porque o fato é objetivamente lícito, o fato é objetivamente ilícito. Tanto é verdade que o sequestrador responderá pelo crime. O que existe aqui e que vai excluir o crime praticado por B ao roubar o banco para salvar o seu filho é a ausência de culpabilidade, a ausência do elemento exigibilidade de conduta diversa. Então são coisas diferentes. Ok? Espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.